Boa noite a todos, né? Bem-vindos à nossa terceira aula, a disciplina de desenho mecânico e metrologia. Nós vamos, então, dar continuidade aí no nosso conteúdo, né? Só recapitulando um pouco, semana passada nós comentamos sobre... fizemos uma introdução, né, sobre a metrologia, o que era, os principais conceitos, tá? E nessa semana a gente vai falar um pouco aqui sobre tolerâncias e ajustes, tá? Que é uma forma de representar, de fazer algumas representações nos desenhos, tá? A gente vai ver alguns conceitos, como representar isso, né, num desenho técnico, tá? E em seguida resolver também alguns exercícios, tá bom? Então, o nosso estudo aqui hoje, né, então vai ser a respeito de tolerâncias e ajustes, tá? Vamos introduzir esse conceito aí, vamos falar um pouquinho do que é cada uma das definições para a gente seguir com as atividades, tá bom? Bom, então quando a gente fala de tolerâncias, né, tolerâncias e ajustes, quando a gente vê num desenho técnico, às vezes uma representação lá, uma peça que tem um comprimento de 50 milímetros, né? Então, isso está representado lá, tem uma cota indicando que aquele comprimento vale 50 milímetros. Tá? A gente sabe que na prática, né, essa peça, depois de fabricada, não necessariamente ela vai ter 50 milímetros. Né? Às vezes, por alguma variação ali durante o processo de fabricação, ela pode ter uma mudança, né, mesmo que pequena, mas no seu valor final. Tá? Então, a dimensão real daquela peça, ela vai variar dentro de certos limites. Né? Então, e isso, no desenho, a gente pode representar, né, como se fosse ali um limite máximo e um limite mínimo. É um pouco parecido com o que a gente comentou semana passada, quando nós falávamos ali da variação, né, que pode ter ali num processo de medição, né, a gente dava ali uma variação, né, para mais ou para menos, tá? Então, a dimensão real, ela pode ter essa variação, tá? Que a gente vai ter ali um limite máximo e um limite mínimo, tá? E esse limite que a gente pode ter para mais, né, ou para menos, tá? É o que a gente chama de tolerância. Tá? Então, ali, entende-se por tolerância a variação máxima admissível que é permitida em uma peça ou em um conjunto. Então, por exemplo, que está representado ali. Então, se num projeto, um comprimento ali de uma peça, estava lá 40 milímetros, tá? Que é o que está representado aqui. Tá? Só que a gente pode especificar no desenho que ela pode ter uma variação máxima, uma variação mínima, se for o caso, tá? Então, a gente coloca lá. Então, ela tem uma dimensão máxima de 40,039, né? Uma dimensão mínima de 40 milímetros, né? Então, a diferença desses dois é a variação permitida, tá? Que é o que a gente chama, então, de tolerância, tá? Então, portanto, a tolerância será de 0,039. Quer dizer que se eu for fabricar essa peça, qualquer medida que ela tiver dentro do mínimo e do máximo, dentro desse intervalo, ela está ok para o nosso conjunto, tá? Então, se ela foi fabricada com 40,02, beleza, está dentro do intervalo. Se ela foi fabricada com 40,1 já está fora, está acima do meu limite máximo. Tá? Então, já é uma peça que a gente não seria utilizada para, né, aquele projeto, por exemplo. Tá? Quando a gente fala de tolerância, a gente tem alguns tipos. Hoje o que a gente vai comentar um pouco é sobre a tolerância dimensional, que é essa tolerância aqui, que está relacionado com dimensões, comprimento, com diâmetro, tá? Porém, a gente tem outros tipos que a gente vai ver nas próximas semanas, tá? Então, semana que vem a gente fala de tolerância geométrica, né? E depois a gente vai falar sobre a tolerância, né, para rugosidade, tá? Então, a tolerância dimensional, a gente vai ter alguns termos aqui, tá? Que eu vou passar aqui para vocês. Então, tolerância dimensional, a gente tem a dimensão nominal. O que é dimensão nominal? É a dimensão que é indicada no desenho, tá? Então, vai ter ali, né, um eixo, por exemplo, eu falo que o eixo daquela peça, ela tem um diâmetro de 40 milímetros. Tá, então, esse 40 milímetros é a dimensão nominal. A gente sabe que ele pode variar um pouco para mais, pode variar um pouco para menos,
tá? Mas a dimensão nominal, que é o que está especificado no desenho, tá? É o 40 milímetros. E a gente tem a dimensão efetiva. A dimensão efetiva é aquela dimensão que, de fato, a gente tem quando mede a peça, né? Então, embora no desenho esteja 40 milímetros, eu fabriquei lá o eixo, a hora que eu pego, eu vou medir, deu 40,05, tá? Ele teve uma variação, né? Então, essa é a nossa dimensão efetiva. Então, aqui já tem dois termos aqui que é importante para a gente, tá? A dimensão nominal e a dimensão efetiva, tá? Resumindo, então tem dois termos aqui que a gente já colocou. Então, o que é a tolerância dimensional? São desvios dentro dos quais a peça ela pode funcionar corretamente, tá? Então, é o limite máximo, o limite mínimo, tá? A diferença daquilo ali é a nossa tolerância. Dentro da tolerância, a gente tem outro termo que são os afastamentos, né? O afastamento é isso que vai definir, né? Qual que é o máximo e qual que é o mínimo, tá? Então, são os desvios aceitáveis das dimensões nominais, para mais ou para menos, que permitem a execução da peça sem prejuízo para o seu funcionamento ou intercambiabilidade, tá? Então, se eu falo lá que a peça ela tem 40 milímetros, né? O diâmetro nominal, eu represento, né, ao lado da medida, então eu coloco aqui, por exemplo, mais 0,5 menos 0,5, tá? Então, essa medida aqui de cima é o que a gente chama de afastamento superior. Essa medida de baixo é o que a gente chama de afastamento inferior. Então, ele está falando que para mais eu posso variar meio milímetro, para menos eu posso variar meio milímetro. Então, quais as dimensões possíveis dessa peça? Ela pode variar de 39,95 até 40, opa, aqui na verdade é 39,5, né? Então só corrigir aqui, ó. 39,5. Tá? Até 40,5, tá? Então o afastamento inferior vai dar a dimensão mínima e o afastamento superior vai dar a dimensão máxima. Então na verdade a gente soma, né, os afastamentos com os valores do diâmetro. Então tá aqui, ó, representação. Então vamos supor que isso aqui está representado num projeto, está fazendo, né, indicando ali as medidas de um eixo. Então ele está falando que o eixo, a gente está vendo a vista em corte aqui, ele tem um diâmetro nominal de 20 milímetros, tá? Então no desenho está indicando que ele é 20 milímetros, só que eu posso ter aquela variação para mais e para menos. Quem vai indicar isso é isso aqui, é o afastamento superior e é o afastamento inferior, tá? O afastamento inferior não necessariamente ele pode ser um valor negativo, né, que vai dar um valor para baixo. Ele pode ser um valor, tá? Pode ser zero, pode ser um valor positivo, pode ser um valor negativo, tanto faz, tá? Então aqui ele está mostrando para a gente, ó, que 0,20 mais 0,28 é o nosso afastamento superior, mais 0,18 é o nosso afastamento inferior, tá? Então se eu somar esses afastamentos com o diâmetro nominal aqui desse eixo, a gente tem a dimensão máxima e mínima. Então qual que é a dimensão máxima? A dimensão máxima é o diâmetro nominal mais o afastamento superior, 20 mais 0,28, vai dar 20,28. E a dimensão mínima vai ser 20 mais 0,18, 20,18, tá? Então, para qualquer diâmetro, que é diâmetro efetivo da peça, né, que ele vai variar entre 20,18 e 20,28, tá ok, tá? Se tiver acima disso, tá fora, se tiver abaixo disso, também tá fora, tá? Então, é o que está aqui. A peça deve estar dentro do limite da dimensão máxima e da dimensão mínima, beleza? Então, aqui, ó, outro exemplo aqui, né, pra gente praticar. Então, ele fala aqui, eu tenho uma peça, né, e tem aqui uma representação do diâmetro de uma parte dessa peça aqui, que é 16. O afastamento superior está dando menos 0,20. O afastamento inferior, menos 0,41. É o que está representado aqui, tá? E aí, quanto que vai ser a dimensão máxima? A dimensão máxima vai ser 16 mais o afastamento superior. Quanto que é o afastamento superior? Menos 0,20. Então, vou colocar aqui, ó, menos 0,20. Isso aqui vai dar quanto? Mais com menos vai ficar menos, né? 16 menos 0,20 vai dar 15,8. Tá? Isso aqui é um 5. 15,8 milímetros. E o afastamento, a dimensão mínima vai ser o afastamento mais o afastamento inferior, menos 0,41, né?
Quanto que vai dar? 16 menos 0,41. Vai dar 15,59, né? 15,59 milímetros, tá? Então, embora o diâmetro nominal seja 16, né? Com os valores aqui de afastamento, a gente espera que a dimensão efetiva dessa peça, né? Então, a peça deve estar dentro dos limites da dimensão máxima e da dimensão mínima, né? Que é entre 15,59 a 15,80 milímetros, tá? Então, essa é as dimensões, né? O limite ali, máximo e limite mínimo que essa peça pode ter, tá bom? Aqui, ó, só para a gente exercitar um pouquinho. Coloquei um exemplo aqui, né? Uma peça aqui um pouco, né? Com mais medidas, tá? Então a gente tem aqui o comprimento dessa parte menor, né? O comprimento da peça inteira, o diâmetro maior, o diâmetro menor. Aí algumas perguntas aqui, ó. Qual é a dimensão nominal do comprimento da peça? Né? Então, se a gente for ver aqui, o comprimento da peça, né? Qual que é a dimensão nominal? 40 milímetros, né? Que são esses 40 aqui. A gente não está falando de afastamento, só dimensão nominal. Qual que é o afastamento superior e inferior do comprimento? Agora sim, seriam esses valores aqui, tá? Então, afastamento superior mais 0,25 e o afastamento inferior menos 0,25, tá? Qual que é o afastamento do diâmetro da parte rebaixada? Então, dessa parte aqui, ó, desse diâmetro aqui, né? O afastamento, ó, superior mais 0,23. O afastamento inferior mais 0,12, né? Qual que é a dimensão efetiva do diâmetro referente ao diâmetro da questão 2? Então, referente a esse diâmetro aqui. A gente vai somar o diâmetro com afastamento superior e inferior, né? Então, ó, qualquer dimensão entre 12,23, porque eu somei 12 com esse afastamento superior, e 12,12, porque eu somei 12 com esse afastamento inferior, tá? Quinta pergunta, qual que é a dimensão máxima e mínima, né, do comprimento da parte rebaixada? Então, o comprimento, agora a gente está falando aqui, ó, 20 é o diâmetro nominal, mais 0,2 o afastamento superior e menos 0,1 o afastamento inferior. Então, né, a dimensão máxima 20,2 e a dimensão mínima 19,9. Tá? E a última pergunta, ele fala, o diâmetro maior da peça tem 2 afastamentos negativos, né, que é esse diâmetro aqui que a gente já viu. Logo, a dimensão efetiva dessa cota é menor que a dimensão nominal. A dimensão nominal é 16, mas a gente viu no slide anterior que ele vai variar, né, entre 15,8 e 15,59. Beleza? Então, só um exercício aí para a gente, né, fixar um pouco melhor esses conteúdos aí, tá bom? Então, aqui, ó, a tolerância, né, que representa essa variação, né, que a gente pode ter ali de um valor máximo e de um valor mínimo. Então, para a gente calcular a tolerância, né, o que a gente faz? A gente subtrai o diâmetro máximo com o diâmetro mínimo, tá? Então, tá aqui, a tolerância é a variação entre a dimensão máxima e a dimensão mínima, né? Então, se eu somo aqui, ó, esse eixo, ele tem 20 de dimensão nominal, mais 0,28, 20,28. Dimensão mínima, 20 mais 0,15. Então, 20 mais 0,15. 20,15. Então, a gente sabe que a peça, a dimensão efetiva, tem que estar entre 20,15 e 20,28. Qual que é a tolerância que ela tem? É a diferença desses dois, tá? 20,28 menos 20,15, vai dar 0,13. Então, quer dizer que o diâmetro, ele tem esse 0,13 ali de tolerância, né? Então, qualquer valor ali entre 20,15 e 20,28 vai estar ok, beleza? Então, isso vai representar para a gente aí a nossa tolerância, tá bom? Então, a tolerância, a gente pode até colocar a equaçãozinha aqui, ó, a tolerância é o diâmetro máximo menos o diâmetro mínimo, beleza? Essa é a equação. Algumas terminologias, né? Algumas a gente já comentou, outras a gente vai falar aqui. Então, quando a gente trabalha aqui com essa questão de tolerâncias e ajustes, né, normalmente a gente está fazendo um acoplamento mecânico, né? Então, uma peça que vai ser encaixada em outra. Então, normalmente um eixo que ele vai ser encaixado em um furo, né? Então, o eixo, né, coloquei uma definição aqui, é todo elemento cuja superfície externa destina-se a encaixar na superfície interna de outro. E o furo, todo elemento cuja superfície interna destina-se a encaixar na superfície externa da outra, né? Então, uma definição aqui, mas, né, a gente já imagina, né, já tem uma ideia do que seria.
Outras terminologias, a gente já comentou, né? Então, a dimensão limite, a dimensão máxima e a dimensão mínima que ele pode ter. Então, são os valores máximos e mínimos admissíveis para a peça, tá? Aqui tem uma convenção que a gente utiliza, que é para justamente a gente diferenciar quando a gente está falando de um eixo, quando a gente está falando de um furo, tá? Então, está aqui a convenção. Quando a gente estiver trabalhando, por exemplo, com diâmetros de furo, a gente representa tudo com letra maiúscula, como está representado aqui, ó. Então, o diâmetro de um furo vai ser representado por um D maiúsculo, tá? Quando a gente estiver falando de eixo, a gente vai representar com letra minúscula, tá? Então, vai ser da forma que está aqui. Então, às vezes, pode ter situação que a gente não tem, né, não está especificado, mas se eu coloco lá, ó, o diâmetro máximo é de 50,59 milímetros, tá? Como eu estou vendo que aqui é maiúsculo, eu sei que está se tratando do diâmetro de um furo, né? Ou diâmetro mínimo é 20,2 milímetros, né? Como eu sei que está minúsculo, né? Eu sei que eu estou trabalhando ali com o diâmetro de um eixo, tá? Dimensão máxima e dimensão mínima, a gente já comentou, é a dimensão maior e a dimensão menor que ele pode ter, né? E o afastamento, diferença entre as dimensões limites e a dimensão nominal, né? Então, é aquilo que vai somado, né, com o diâmetro nominal, a gente vai ter ou dimensão, diâmetro máximo ou diâmetro mínimo, tá? Então, tá aqui, ó, um exemplo, né? Então, eu tenho aqui um eixo, 30 milímetros de diâmetro. Isso daqui é a nossa dimensão nominal, é a dimensão que está em projeto, a dimensão que está em desenho, né? A dimensão efetiva eu vou ter quando eu pegar um instrumento de medição, um paquímetro, alguma coisa, e ir lá e medir, né? Aí eu posso verificar que vai ter 30, 30, alguma coisa, 29, alguma coisa, tá? E no desenho, então, a gente verificou que ele pode ser representado dessa forma, né? Esse eixo, que tem um diâmetro nominal de 30, ele vai ter um valor máximo e um valor mínimo. Então, é o que está representado aqui, ó, diâmetro mínimo e diâmetro máximo, tá? A diferença entre os diâmetros é o T, que é a tolerância, que é isso que está representado por essa parte que está em preto aqui, tá? Isso aqui é o tanto que a peça ela pode variar. Então, ela vai variar de um diâmetro que vai daqui até aqui, né, de valor máximo e mínimo, beleza? E para furo, a mesma coisa, né? Então, percebam que aqui, ó, o furo, o diâmetro, tá, letra maiúscula, e o eixo, letra minúscula, tá? A diferença entre os diâmetros vai representar para a gente aqui a tolerância, tá? Então, o máximo diâmetro que esse furo pode ter, mínimo diâmetro que esse furo pode ter, beleza? Continuando aqui essas terminologias, né? Então, afastamento inferior é a diferença entre a dimensão mínima e a nominal, né? Símbolo, a simbologia. Então, como é afastamento, a gente vai representar pela letra A, né? A maiúsculo para furo, então AI, né? Afastamento inferior para furo. A minúsculo, AI, a gente está falando de eixo, tá? Afastamento superior é a diferença entre a dimensão máxima e a nominal. Né? Simbologia, mesma coisa, afastamento, letra A. Quando é afastamento superior, AS, né? Então, A maiúsculo para furo, A minúsculo para eixo, tá? E a gente tem um outro termo aqui, que nós não comentamos ainda, que é a linha zero, tá? A linha zero, a gente vai representar nos desenhos, é a linha que indica a dimensão nominal e serve de origem aos afastamentos, tá? Então, quando eu pego aqui, por exemplo, ó, vamos verificar esse primeiro acoplamento que a gente tem aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um eixo, né, e tem aqui o furo, tá? Aqui não tem valores, é só a figura mesmo, a ilustração para a gente entender o conceito, tá? Então, por exemplo, aqui nesse furo, tá? Ele tinha lá um diâmetro nominal, pode ser qualquer valor, 20 milímetros, por exemplo, tá? Então, 20 milímetros vai ser daqui até aqui, tá? Então, a dimensão nominal vai ser daqui até aqui. Daqui para cima é onde vão entrar o afastamento inferior, o afastamento superior e a tolerância, tá? Então, é justamente aqui que a gente vai traçar essa linha zero, ela representa o nosso diâmetro nominal, tá? Então, para esse furo, vamos supor que eu tenho um afastamento superior, tá? Então, o afastamento superior vai ser isso aqui, o afastamento inferior vai ser esse valor aqui, e a tolerância, a diferença entre os dois, né? Então, vai ser o que vai estar aqui em preto, tá? Mesma coisa aqui para o eixo, tá? Afastamento superior, afastamento inferior, a diferença vai ser a tolerância, tá? Então, tá aqui, ó, a linha zero.
Quando a gente tem afastamentos, afastamento ele é positivo, né? Pode ser superior ou inferior. Quando estiver abaixo da linha zero, vai ser um afastamento obrigatoriamente negativo. Tá? Quando ele está acima, pode ser positivo ou pode ser negativo. Quando está para baixo, vai ser obrigatoriamente negativo. Tá? E aqui as equações que a gente já comentou. Então, a tolerância é a diferença entre os diâmetros. Né? Então, quando eu estou falando de furo, tolerância é o diâmetro máximo menos o diâmetro mínimo, representado pela letra maiúscula. Quando eu estou falando de eixo, diâmetro máximo menos o diâmetro mínimo, representado pela letra minúscula. Né? Ou a gente pode fazer também direto pelos valores de afastamento. Né? Afastamento superior menos o afastamento inferior. Afastamento superior menos o afastamento inferior. A única diferença aqui são as letras. Né? Ou vai estar maiúsculo para furo, ou vai estar minúsculo para eixo. Tá? Dimensão máxima é o diâmetro nominal mais o afastamento superior. Para o eixo, diâmetro nominal mais o afastamento superior. Dimensão mínima, diâmetro nominal mais o afastamento inferior. E para o eixo, mesma coisa, diâmetro nominal mais o afastamento inferior. Tá bom? Então tá aqui, né? Outro exemplo aqui para a gente ver. Ele coloca ali. Um eixo tem dimensão nominal de 30 milímetros e afastamento superior e inferior, respectivamente, de 0,036 e 0,015. Calcular a tolerância e a dimensão máxima e a dimensão mínima. Tá? Então, o meu diâmetro nominal vai estar aqui. Ó. Então, quer dizer que daqui até aqui são os 30 milímetros. Então, tá aqui, ó, o diâmetro de 30. O afastamento superior, ele já passou aqui. A gente está falando de eixo. Se eu estou falando de eixo, a gente vai representar com letra minúscula. Né? Então, vamos colocar aqui, ó, diâmetro nominal, 30 milímetros. Afastamento superior, mais 0,036 milímetros. Afastamento inferior, mais 0,015 milímetros. Calcule a tolerância, dimensão máxima e mínima. Né? Então, aqui, ó, dimensão máxima vai ser o quê? Os 30 milímetros, que é o diâmetro nominal, mais o afastamento superior, 0,036. Vai dar 30,036 milímetros. O diâmetro mínimo, percebam que aqui eu estou fazendo tudo com letra minúscula, porque a gente está trabalhando com um eixo. Vai ser 30 mais 0,015. Então vai dar 30,015 milímetros. Né? A tolerância vai ser a diferença desses dois. Tá? Então a tolerância é 30,036 menos 30,015. Vai dar 0,021 milímetros. Tá? Então esse é o valor da tolerância, que é o que ele pede aí nesse exercício. Tá? Tolerância, dimensão máxima e dimensão mínima. Beleza? Então só somar diâmetro nominal com os afastamentos e a tolerância, depois subtrair o resultado dos dois. Beleza? Bem tranquilo. Aqui, né, mais um exercício aqui. Eu vou fazer do eixo, depois do furo, vocês podem tentar fazer. Tá? Fazer um desenho representativo e calcular a tolerância T, né, dimensão máxima e dimensão mínima, afastamento superior e inferior. Então, um eixo, vamos supor aqui, ó, vou tentar desenhar um eixo aqui. Tá? Ele tem um diâmetro nominal aqui de 94 milímetros. Afastamento superior, ele já passou ali, ó, é o mais 0,025 milímetros. O afastamento inferior é menos 0,025 milímetros. Tá? Então, se eu fosse desenhar aquela minha linha zero, vou representar aqui com azul. Tá? Então, ele estaria aqui, ó. Tá? Depois ele quer saber diâmetro máximo, né? Dimensão máxima. Vai ser somar 94 com 0,025. Então vai ser aqui, 94,025 milímetros. O diâmetro mínimo vai dar 94 mais... Só que aqui o afastamento inferior é negativo, então vem menos 0,025. Né? Então isso aqui vai dar como? Mais com menos, vai ficar menos, a gente subtrai. 94 menos
0,25. Então vai dar 93,975 milímetros. Tá? Então aqui, ó, dimensão máxima, tá aqui. Dimensão mínima, tá aqui. E a tolerância vai ser a diferença dos dois, né? Então, é essa a diferença aqui. Posso fazer direto, né, pelos afastamentos. 0,025, vamos fazer assim, ó, afastamento superior menos o afastamento inferior. Então, a tolerância vai ser, qual que é o afastamento superior? 0,025. Menos o afastamento inferior, é negativo, menos 0,025. Menos com menos aqui vai ficar mais, então a gente vai somar os dois, né? 0,025 mais 0,025. Vai dar 0,05 milímetros. Tá? Então, esse daqui seria o valor da nossa tolerância. Então, se eu fosse representar isso no desenho, o meu afastamento inferior, como ele é negativo, ele vai estar abaixo dessa nossa linha zero aqui. Então, o nosso afastamento inferior ele estaria aqui, ó. Tá? Então, essa distância daqui até aqui é o afastamento inferior. O afastamento superior, ele está para cá. Ele está acima da linha neutra, da linha zero, né? Então, seria daqui até aqui. Esse é o nosso afastamento superior. Isso aqui que eu vou rachurar vai ser a nossa tolerância. Tá? Que é a diferença aqui dos dois. Tá? Que aí vai dar o valor de 0,025. Beleza? Para o furo aqui, né, seria a mesma ideia. Então, a diferença é que aqui o afastamento inferior ele está negativo, é zero, perdão. Né? Então, a gente teria aqui, ó, diâmetro máximo. Agora eu represento com letra maiúscula. É 45,20, né, mais 0,075. Isso aqui vai dar, ó, diâmetro máximo 45,275 milímetros. E o diâmetro mínimo? Diâmetro mínimo é 45,20 menos zero, né? Vai dar ele mesmo. Então, vai dar aqui, ó. Então, esse é o diâmetro mínimo e esse é o diâmetro máximo. A tolerância, a gente pode subtrair, né? Ó, esse com esse. Vai dar 0,075. Beleza? Então, essa seria a resposta aí dessa atividade. Tá? Então, falamos aqui com relação às tolerâncias, né? Agora vamos falar um pouco dos ajustes. Tá? Então, se a gente tem essa variação, né, entre os diâmetros, por exemplo, de um eixo, essa variação entre os diâmetros de um furo, né, como é que a gente pode garantir que as peças vão se encaixar? Né? Então, é justamente o que está ali. Ó. Se existe uma variação entre as dimensões das peças, como que essas se encaixam? Né? E se o diâmetro do eixo for muito maior que o do furo? Né? Ou o contrário, se o diâmetro do furo for muito maior do que o do eixo. Tá? Então é isso que a gente vai definir. Isso diz respeito, então, ao ajuste. Tá? Então o ajuste ele é definido a partir da finalidade do conjunto a ser montado. Tá? O ajuste sempre existirá, com eixo e furo da mesma dimensão nominal, quando o eixo acoplar-se a um furo caracterizado por folga ou por interferência. Tá? Então, o primeiro ajuste que a gente tem é a questão da folga. Tá? Então, a gente fala que é um ajuste com folga. O que representa um ajuste com folga? É quando o eixo tem um diâmetro menor do que o do furo. Tá? Então, é o que está representado aqui. Ó. Quando o eixo for menor do que o furo. Tá? Obviamente, a ilustração aqui ela é exagerada, mas é para a gente conseguir visualizar. Às vezes, essa diferença é de questão ali de milésimos, né, de milímetro, bem 0,0 alguma coisa. Aqui ele está, né, mais exagerado para a gente conseguir visualizar. Né? Então aqui a gente consegue perceber que o diâmetro do eixo, ele claramente é menor do que o diâmetro do furo. Então a gente tem um ajuste com folga. Tá? Quando a gente tem um ajuste com folga, a gente pode fazer dois cálculos, que é determinar a folga máxima e a folga mínima. Tá? Qual que é a folga máxima? Qual que é a máxima folga que esse meu conjunto pode ter? A máxima folga ela vai acontecer quando o eixo tiver no seu diâmetro mínimo e o furo tiver no seu diâmetro máximo. Então, o furo tem a maior dimensão possível e o eixo tem a menor dimensão possível. Então, percebam que a diferença entre eles vai ser muito grande. E isso é o que a gente chama aqui de folga máxima, tá? Que é o que está representado aqui, ó, folga máxima. A folga mínima, ela vai acontecer o contrário.
É quando o eixo estiver na sua dimensão máxima e o furo estiver na sua dimensão mínima. Ele ainda vai estar em folga, mas é a menor folga que esse conjunto vai ter. Tá? Então vai ser aqui, ó. Vou até colocar em outra cor. É quando o meu eixo estiver com um diâmetro máximo e o furo estiver com o seu diâmetro mínimo. A diferença entre eles é o que a gente chama, então, de folga mínima. Tá? Então esse é o primeiro ajuste que a gente tem. É o chamado aí ajuste com folga. O segundo tipo de ajuste é o contrário da folga, né? É o que a gente chama de ajuste com interferência. Tá? O ajuste com interferência, então, como ele é o contrário, é quando o eixo tiver um valor maior do que o furo. Tá? Então é o que a gente está verificando aqui. De novo, obviamente está exagerado, tá? Mas para a gente visualizar. Tá? Então aqui a gente percebe que o eixo ele é maior e o furo já tem um diâmetro menor. Tá? Ele vai fazer o conjunto? Vai fazer, mas vai fazer com interferência, vai fazer com uma certa dificuldade. Tá? E a gente tem a mesma ideia, a interferência máxima e a interferência mínima. Né? Quando que a interferência vai ser máxima? Quando o meu eixo tiver com o diâmetro máximo, né, e o furo tiver com o diâmetro mínimo. Aí faz a diferença entre esses dois, é o que está representado aqui. E quando que a interferência vai ser mínima, a menor interferência possível nesse conjunto? Quando o eixo tiver no seu diâmetro mínimo e o furo tiver no seu diâmetro máximo. Ó, essa diferença é o que a gente vai chamar de interferência mínima. Tá? Então tá aqui, ó, os tipos de ajuste, ajuste com folga e o ajuste com interferência. Né? O ajuste com folga, o afastamento superior do eixo, ele é menor ou igual ao afastamento inferior do furo. Né? Ou a dimensão máxima do eixo é menor ou igual à dimensão mínima do furo. E o ajuste com interferência, o afastamento superior do furo é menor do que o afastamento inferior do eixo. Ou a dimensão máxima, né, do furo é menor do que a dimensão mínima do eixo. Tá? E aí tem uma outra convenção que é adotada, né, que por convenção, ó, nos casos em que a folga mínima seja zero, ou que a interferência máxima seja zero, a gente pode classificar esse ajuste como um ajuste com folga. Tá? Então, quando a folga mínima ou a interferência máxima for igual a zero, ele é classificado, né, vai dar um valor nulo, mas a gente classifica como um ajuste com folga. Tá? E um terceiro tipo é o ajuste incerto ou ajuste indeterminado. Tá? É uma situação em que a gente pode ter folga e a gente pode ter interferência. Tá? O ajuste com folga, independente das medidas que a gente tiver no eixo e do furo, vai ser sempre com folga. Tá? O ajuste com interferência, independente das medidas que tiver no eixo e no furo, vai ser sempre com interferência. O ajuste incerto, dependendo das medidas, ou vai ser folga ou vai ser interferência. Tá? Então, é o que a gente está verificando aqui no desenho. Ó. Tá? Então, o eixo ele tem essa tolerância, que é o que está representado em preto, e o furo tem essa tolerância, que é o que está representado aqui em preto. Então, se eu tiver uma situação aqui do meu furo tiver com a dimensão máxima e o eixo tiver com essa dimensão mínima, a gente vai ter uma situação de folga. Tá? O contrário também acontece. Quando eu tenho o meu eixo, vamos apagar aqui, ó. Quando eu tenho o furo na dimensão mínima, então vamos supor que o furo ele foi fabricado aqui com a dimensão mínima, é essa dimensão aqui. E o eixo foi fabricado com a dimensão máxima, é essa dimensão aqui. Então o eixo, nessa situação, ele ficou maior que o furo. Então vai ser um ajuste com interferência. Tá? Então é um ajuste incerto. Pode ser com folga, pode ser com interferência. Tá? Outro conceito que a gente precisa colocar aqui quando, né, trabalha com ajustes. Né? A gente tem aqui um conceito que é chamado de furo base e eixo base. Né? O que significa furo base? Furo base é quando a gente tem uma situação de um furo cuja linha zero, então lembra que aquela linha que representa a dimensão nominal, ela constitui o limite inferior da tolerância, ou seja, o afastamento inferior vai ser zero. Tá? Então, quando o furo tiver um afastamento inferior igual a zero, a gente chama, né, esse furo, né, como furo base. O eixo ele acontece quando a linha zero constitui o limite superior da tolerância, ou seja, o afastamento superior vai valer igual a zero. Tá? Então, quando no furo o afastamento inferior for zero, a gente vai chamar de furo base.
Quando no eixo o afastamento superior for igual a zero, vai chamar de eixo base, tá? Então tá aqui, ó, o sistema furo base é o normalmente adotado para os diversos tipos de acoplamento pela maior facilidade em se usinar uma superfície externa de um eixo a uma superfície interna de um furo. Tá? Então aqui, ó, essas duas ilustrações, né, esse conjunto está representando o que é o furo base e o que é o eixo base. Tá? Então tá aqui, ó, furo base é quando o afastamento inferior é zero, ou seja, né, ele coincide com a linha zero. E o eixo base é quando o afastamento superior é zero, né? Ou seja, ele vai coincidir com a linha zero. Tá bom? Então tá aqui, ó, a representação, né, desses ajustes aí que a gente comentou, ajuste com folga, ajuste com interferência, tá? Então aqui, considerando um sistema furo base, né, o que é o furo base? É quando o afastamento inferior do furo vale zero. Tá? Que a gente está vendo aqui, ó, nessas três situações, o furo ele está com o afastamento inferior coincidindo com a linha zero. Tá? O que está variando é só o eixo. Então aqui, ó, ajuste com folga. Então o diâmetro do eixo é menor do que o diâmetro do furo, em qualquer situação. Ajuste com interferência, vamos falar disso aqui primeiro. O eixo, em qualquer situação, vai estar sempre com interferência, ele vai ter sempre um diâmetro maior que o do furo. E o ajuste incerto ou indeterminado, tá? Então, dependendo do diâmetro do eixo, vai ser com folga ou vai ser com interferência, né? Tá? Então, é o que a gente está vendo aqui, ó. Como o diâmetro do eixo ele vai variar aqui dentro dessa região da tolerância aqui que está em preto, se ele estiver no topo, né, vai ser com interferência. Se ele estiver no mínimo aqui, vai ser com folga. Tá? E aqui, semelhante, só que agora quando a gente está adotando o sistema eixo base. Então, o eixo que tem o afastamento superior igual a zero. Então, a gente está vendo aqui, ó, os três desenhos do eixo são iguais. O que está variando é o furo. Tá? Então, aqui, nas três situações, o afastamento superior do eixo é zero. Aqui também é zero e aqui também é zero. Então, aqui, ajuste com folga. O furo vai ser sempre maior do que o eixo. O ajuste com interferência, o furo vai ser sempre menor do que o eixo. E o ajuste incerto ou indeterminado depende do tamanho do furo. Tá? Se ele tiver, né, num valor maior do que o eixo, vai ser com folga. Se ele tiver num valor menor do que o eixo, vai ser com interferência. Tá? Então aqui é mais para introduzir esse conceito do que é o furo base, o que é o eixo base. Então tá aqui, furo base é quando o afastamento inferior igual a zero. Percebam que é letra maiúscula, porque a gente está falando de furo. E o eixo base é quando o afastamento superior é igual a zero. Tá? Então percebam que é letra minúscula, porque a gente está trabalhando com eixo. Tá? Outro ponto que é importante a gente ver aqui é a questão da qualidade de trabalho. Tá? A qualidade de trabalho é o que vai representar a precisão, né, vamos dizer assim, da dimensão que aquela peça tem que ter. Tá? E isso é estabelecido por norma. Né? Então, a norma brasileira ela prevê 18 qualidades de trabalho, tá? Que são essas que estão representadas aí nesse desenho. Né? As qualidades são identificadas pela letra IT, né, seguida de um número. Né? Cada uma delas corresponde a um valor de tolerância. E aí tem as tabelas que vão indicar para a gente quanto que vale dependendo da qualidade de trabalho. Então, por exemplo, qualidade de trabalho, então são 18. Né? Então tá aqui, ó. Ela começa do IT01, aí vai IT0, IT1, IT2, IT3, até chegar ao IT16. Então são 18. Tá? Quanto menor o valor dessa qualidade aqui, quanto menor o número, né, as peças são mais precisas, vamos dizer assim, tem uma tolerância pequena. Quanto maior essa qualidade, então se eu falar aqui de um IT16, a gente está falando de uma tolerância muito grande. Então são para peças ali mais grosseiras. Tá? Então tá aqui, ó. Então normalmente, do IT12 até o IT16 é o que a gente coloca aí como mecânica grosseira. Então normalmente é para peça isolada, que não necessariamente vai estar ali no acoplamento, né, e que não requer grande precisão. Agora, quando eu estiver falando de um IT01, por exemplo, ó, então do IT01 até o IT3, para eixo é o que a gente chama de mecânica, né, mais precisa. É o caso dos calibradores, que são instrumentos de alta precisão. Né? Para furo, ele admite até o IT4. Né? E daqui, né, do IT4 para eixo até o IT11, ou do IT5 para furo até o IT11, é a mecânica, né, uma corrente aí, mais comum.
Então, são para peças onde a gente vai ter o acoplamento, né, que funcionam acoplada à outra. Tá? Então, se for para eixo, é do IT4 até o IT11. E se for para furo, né, aqui na verdade está eixo, ó, mas aqui é furo, tá? Aqui, ó, se for para furo, entre IT5 e IT11, tá? E aí a gente tem tudo isso em tabelas, tá? Essas tabelas que vão representar para a gente, essa tabela é em norma, né? Depois a gente vai disponibilizar essa tabela para vocês, que traz o valor de tolerância de acordo com a qualidade de trabalho e de acordo com o diâmetro da peça. Tá? Então aqui, ó, essa tabela ela é válida para peças que têm diâmetro, aqui, ó, até 500 milímetros. Tá? Então aqui nas colunas a gente tem os valores de diâmetro. Então aqui, ó, até 1, né, milímetro de diâmetro, então a gente trabalha com essa coluna, de 1 a 3 vai trabalhar com essa coluna e por aí vai, né, de 400 até 500. E nas linhas a gente tem lá as qualidades de trabalho, né, que são as 18 qualidades que a gente comentou. Percebam que quanto maior a qualidade, maior a tolerância. Né? Então aqui, ó, ela vai de 0,3 e o último 600. Então é uma tolerância muito grande, então é para peças mais grosseiras. Tá? Então aqui, vamos supor, né, que eu tenho ali uma peça com um diâmetro de 12 milímetros, tá? Um eixo, um furo, enfim, de 12 milímetros, com uma qualidade de trabalho IT7. Tá? O IT7, se a gente for ver aqui, ó, ele já entra na parte de mecânica corrente aqui, né? Que é onde a gente vai ter peças acopladas. Não é nem muito preciso e nem muito grosseiro. Então está dentro do intermediário ali da qualidade. Tá? Então, como eu estou trabalhando com 12 milímetros, eu vou trabalhar nessa coluna. Ó. Essa coluna ela é válida para peças que têm maior que 10 milímetros e até 18, menor ou igual a 18. Então, o 12 ele vai se encaixar aqui. Qualidade de trabalho é o IT7, então a gente vai trabalhar nessa linha. E a gente junta os dois. Né? Quando eu junto os dois, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma tolerância de 18 milímetros. Tá? Então, essa peça aqui, ela vai admitir uma tolerância máxima, né, para essa qualidade de trabalho de 18 milímetros. Né? Se eu falo que ele tem uma qualidade de trabalho IT1, então o IT1 seria aqui. Ele teria uma tolerância menor, 1,2, menor que 18. Se eu falo que ele tem a tolerância de IT12, a qualidade de trabalho, perdão, IT12, ele vai ter uma tolerância de 180, é muito maior, então já é para peças mais grosseiras. Tá? Então, para essa peça, com esse diâmetro, para essa qualidade de trabalho, ele vai admitir 18 milímetros de tolerância. Beleza? E a gente pode representar né, essa questão das tolerâncias com um termo aqui que a gente coloca como campo de tolerância, né, que normalmente a gente representa por letras. Tá? Então está aqui, ó, a posição dos campos de tolerância em relação à linha zero é designada através de letras, da seguinte forma. Tá? Então, os furos, a gente coloca A, B, C, D, E, né? Então tem uma série de letras ali, até uma hora que a gente começa a repetir, então vai ZA, ZB e ZC. E o eixo, mesma coisa, só que aqui, letra minúscula, né? Furo, letra maiúscula, e eixo, letra minúscula. A, B, C, D, E, tá? Essa posição, né? Então, essas letras vão representar para a gente qual o afastamento dessa peça. Vai ser um afastamento superior ou um afastamento inferior. Tá? Porque daí, se eu juntar com o valor que eu obtive na tabela anterior de tolerância, eu tenho o outro afastamento. Né? Então, vamos supor que essa letra representa para mim um afastamento superior. E eu tenho a tolerância. Eu não tenho afastamento inferior. Beleza, mas eu consigo calcular, porque eu já tenho a tolerância. Tá? E aqui está essa representação, tá? dessas letras aí. Então, aqui, essa primeira imagem, né, seria um sistema furo base. Recapitulando, o que é o furo base? É quando o afastamento inferior do furo é igual a zero. Então tá aqui, ó, o afastamento inferior do furo, ele é igual a zero. Tá? E essa peça aqui estaria representando o eixo. Tá? Então, quando a gente representa pela letra A, né, ele vai ter uma variação daqui até aqui, da B, vai ser daqui até aqui, a C, daqui até aqui. Tá? Então, conforme vai aumentando aqui as letras, aumenta, né, essa diferença. Tá? E aqui a mesma coisa. Quando a gente tem aqui agora um sistema eixo base, o que é o eixo base? É quando o afastamento superior do eixo vale zero. Tá? Então tá aqui, ó, o afastamento superior desse eixo, ele vale zero. E as letras maiúsculas, que representam ali a posição do campo de tolerância dos furos, né, também
vai tendo essa variação, tá? E isso a gente consegue pegar daí os valores nas tabelas. Tá? Então tá aqui, ó, a qualidade de trabalho, então, né, recapitulando, então são 18 qualidades de trabalho, que vai variar do IT 01 até o IT 16. Os campos de tolerância, que a gente comentou, são 28 campos, né? Então ele vai aqui A, B, C, aí ele repete, tem C, D, D, E, né? Mas somando tudo aqui, a gente tem 28 para os furos e 28 para os eixos, tá? Então aqui letra maiúscula e aqui letra minúscula. E a representação. Como que a gente poderia representar isso, né? Num desenho, numa tabela, por exemplo. Então eu poderia colocar aqui, né? 40 M6. O que isso significa? Que a minha peça vai ter um diâmetro, né, nominal de 40 milímetros. O M minúsculo, como eu estou falando de minúsculo, eu sei que se refere ao eixo. Né? Então está aqui, ó, o M minúsculo é referente ao eixo. Então é o campo de tolerância do diâmetro do eixo. E o 6 é a qualidade de trabalho, então seria IT6. Tá? Então se eu represento dessa forma, 40 M6, né, 50... vamos colocar 50J maiúsculo 5, né? Então 50 é o diâmetro nominal, J, agora eu estou falando de um diâmetro de um furo, né? 5 é a qualidade de trabalho que eu adotei para essa peça, tá? Aqui tem outra imagem, né, que mostra aí esses campos de tolerância, né? Então imaginando aqui, ó, a nossa linha 0, tá? O que está em azul, a gente está falando de furo. Pode ver até que está com as letras maiúsculas. Né? O que tiver em vermelho, a gente está falando dos eixos. Então, ele está com a letra minúscula. Tá? Então, aqui, quando eu pego o campo de tolerância, que ele vai da letra A até o H, né, qualquer combinação que a gente tiver aqui, né, a gente vai ter um ajuste móvel. Né? Um ajuste móvel é a mesma coisa que um ajuste com folga. Tá? Que é móvel, ele pode se mover facilmente, ele está com folga. Tá? Então, qualquer combinação aqui é um ajuste móvel. Tá? Do P até o Z, né, da forma que a gente está vendo aqui, qualquer combinação vai ser um ajuste fixo ou um ajuste com interferência. Né? Ele não vai ter a folga que tem no interferência. Tá? Que tem nessa situação aqui. E quando a gente vai do H até o N aqui, por exemplo, é um ajuste incerto. Vai depender dos valores. Se o eixo tiver maior que o furo, vai ser com um ajuste fixo, né, ou com interferência. Se o eixo tiver menor, vai ser um ajuste com folga. É incerto. Tá? Então tá aqui, né, um exemplo para um conjunto furo-eixo. Então, eu tenho um conjunto. Então, o diâmetro do furo e o diâmetro do eixo valem 25 milímetros. Tá? E eu represento dessa forma, ó, 25, H7, M6. O que a gente está dizendo aqui? O furo, ele tem um diâmetro nominal de 25, o campo de tolerância, né, a posição dele é o H maiúsculo, e o 7 é a qualidade de trabalho. O eixo, ele tem um furo, um campo de tolerância M, e uma qualidade de trabalho 6. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Buscar a tolerância, depois buscar os afastamentos e calcular o restante. Tá? Então, é o que a gente teria aqui. Ó. Aí a gente vai buscar nas tabelas. Né? Então, o diâmetro nominal, vamos colocar aqui, ó, diâmetro nominal é 25. Tá? Então, a gente vai trabalhar nessa coluna, que vai de 18 até 30. Tá? O furo, vamos voltar aqui, ó, ele tem qualidade 7 e o eixo tem qualidade 6. Então, tá aqui, ó, o que está em vermelho, qualidade 7, é para o furo. O furo tem uma tolerância de 21, né, microns. Tá? Eu não comentei da unidade aqui, ó, mas é microns. Tá? Então, a tolerância, vou colocar aqui, ó, do furo é 0,021 milímetros e a tolerância do eixo é de 0,013 milímetros. Tá? Isso aqui é o valor em micro, então a gente pega o valor e divide por 1000, tá? Para ter ali o valor em milímetros. Beleza? E aí a gente consulta as tabelas de afastamento superior ou afastamento inferior. Tá? Essa tabela aqui, ele diz para a gente, ó, afastamento para eixo. Tá? Então, afastamento superior. O eixo, a gente sabe que ele está no campo M. Tá? Essa tabela aqui, ele vai até o H. Então, eu vou para a próxima. Opa, achei. O M está aqui. Né? Qual que é o diâmetro? É 25. Então, aqui, ó, eu vou ligar o M com o 25. O 25 vai estar aqui, ó, entre 24 e 30.
ligo os dois, eu encontro um afastamento inferior de, vou colocar aqui, ó, a gente está falando de eixo, então é um afastamento inferior de 0,008 milímetros. Tá? Então, se eu tenho afastamento inferior e eu tenho a tolerância, que a gente calculou no slide anterior, é só fazer a diferença, a gente encontra o afastamento superior. Tá? No caso do furo, né, a gente viu que ele está no H. O H, ó, ele é tudo zero, porque ele representa ali para a gente o furo base, né, que é o afastamento inferior, sempre zero. Então, pode ver que qualquer valor aqui vale zero. Então, no furo, ele tem um afastamento inferior de 0 milímetros. Tá? Se eu tenho a tolerância, que a gente calculou no slide anterior, a gente determina qual que é o outro afastamento, o afastamento superior. Tá? Então, essa é a ideia aqui desses cálculos, né, da qualidade de trabalho, dos afastamentos. Tá? Tem essas tabelas, tá? Eu vou disponibilizar para vocês lá, para vocês baixarem, para depois seguindo aí com as próximas atividades. Tá legal? Aqui tem outra tabela, né, que é a continuação, mas não foi o caso aqui que a gente utilizou, tá bom? Então aqui estaria a resposta, né? Então tá aqui, ó, o eixo com o furo e os afastamentos, ó. Então tá aqui o afastamento inferior, que a gente calculou, joga o valor da tolerância, a gente tem aqui o valor do eixo, tá? E a mesma coisa para o furo. Então isso aqui seria a resposta aí dessa atividade, tá legal? Bom, pessoal, então é isso, tá? A gente fica por aqui. Obrigado aí pela participação de vocês, tá? Depois dá uma revisada nesse conteúdo, porque de fato é bastante informaçãozinha, mas é bem tranquilo, tá bom? Qualquer dúvida aí a gente está à disposição. Um abraço a todos aí e até semana que vem.